pela fé. Meus irmãos, nós estamos vivendo nos dias atuais em que a tecnologia está super avançada. Quem é da década de 90 aqui, década de 80, sabe o que eu estou falando. Quando a gente começou a passar, do analógico para o digital, nós começamos a entender que tudo ficou mais rápido, mais acessível e mais prático. Hoje nós temos diagnósticos quase na velocidade instantânea, dos médicos, na medicina. Nós temos carros que andam sem motorista nenhum, como o carro da Tesla, do nosso querido Elon Musk, que por sinal o cara mais rico do mundo, 6 trilhões na conta, inclusive está levando foguetes para Marte, e daqui a uns 2 anos é possível que levem seres humanos para Marte. Eu não estou falando nem para a Lua, estou falando para Marte. O tanto que a nossa tecnologia está super avançada, várias descobertas, só que tem um porém. Diante disso tudo, diante de todas essas descobertas, diante de toda essa tecnologia avançada, o ser humano não conseguiu inventar algo que, terrenamente falando, acabasse com o medo. Tudo fica mais prático, tudo fica mais rápido, com uma super tecnologia, mas nenhuma. Esqueci de falar da IA também, que está dominando a nossa era, os robôs. Mas nenhuma tecnologia é suficiente ainda para acabar com o sofrimento humano, com o medo, com aflições, com angústias e tudo mais. É claro que aqui eu tenho que fazer a distinção do que é medo, que eu coloquei na mensagem: vencendo o medo pela fé. O que nós temos que fazer é usar esse medo para o bem, usar esse medo para uma coisa boa. E você pode perguntar para mim: Rodrigo, se é possível usar medo para coisa boa? Como isso pode acontecer? Porque há uma diferença entre medo e pavor. O pavor, ele é um medo descontrolado. Então, às vezes, ou quase sempre, é importante a gente ter medo. É importante a gente sentir medo e vamos sentir medo. Porque o medo, dependendo da nossa mentalidade, ele pode até nos ajudar. Por exemplo, quando a gente vai atravessar a rua, o que a gente faz primeiro? Olha para um lado, olha para o outro, para ver se vê um carro. Porque você tem medo de ser atropelado. Então o medo, ele te faz ficar atento. Agora, quando você deixa o medo descontrolar, ele vira pavor. E o que é pavor? Vou dar um exemplo. Muita gente aqui já viu filmes de terror, obviamente, certo? Se eu perguntar para quem viu o filme de terror que levanta a mão, todo mundo vai levantar. A Laurinha foi a primeira a levantar. Se a Laurinha já viu, imagine nós, O filme de terror, ele geralmente tem uma parte que é bem interessante, que a gente fica assim: não é possível. Às vezes a pessoa está correndo do assassino, sai da casa, o assassino entra na casa e a pessoa consegue sair da casa, aí ela vai direto no carro, que ela tem que pegar o carro, ligar o carro e vazar dali, certo? Quando ela vai pegar a chave para ligar o carro, a chave cai no chão, porque ela está tremendo, aquela coisa. Aí ela começa a pegar e vai de novo. Isso é pavor. O pavor faz isso com a gente. E o pavor, ele é um medo descontrolado. Então o medo normal faz a gente ficar atento, dependendo da nossa mentalidade. Agora, quando a gente deixa o medo dominar a gente, é muito provável que ele vai virar um pavor. E isso vai descontrolar a nossa mentalidade e pode até afetar a nossa confiança em Deus. Então eu queria pegar um exemplo aqui. Poderia pegar vários exemplos bíblicos, certo?
porque o que eu gosto de falar é, nesse assunto específico, nenhum ser humano escapou disso. Geralmente a gente costuma falar assim, não, todo ser humano tirando Jesus, né? Quando a gente vai falar, não, a humanidade, tal, tirando Jesus, não. Mas nesse caso específico, até Jesus passou. Então, toda a humanidade, desde que ela existe até hoje, todos passaram por isso. Por isso o que, Rodrigo? Medo, aflição, angústia, sofrimento. Uns passaram mais, outros passaram menos. Mas todos, incluindo Jesus, passou por aflições, passou por medo, passou por tribulações e passou por angústias. Só que eu vou deixar Jesus por último, porque é covardia eu comparar Jesus com os outros personagens bíblicos, né? Não faz nem sentido a comparação. Então eu vou deixar ele por último. No final da mensagem eu volto para Jesus. E ali eu cito alguns exemplos de personagens bíblicos que também passaram por angústias, por sofrimentos, por medo e até por pavor também. E personagens importantes bíblicos. Nós temos o profeta Elias, que depois de ter vencido 450 profetas do Deus Baal e 400 de Asherá também, 950 ao todo. Posterior a isso, a gente vê que quando Jezabel fica sabendo e manda matar o profeta Elias, o que o profeta Elias faz? Ele foge para o Monte Sinai. E ele chega até a querer perder a sua vida, de tão medo e pavor que ele estava da ordem que foi dita pela Jezabel. Então até o profeta Elias, muitos teólogos gostam de dizer que ele passou por depressão. Até o profeta Elias sofreu. Nós temos o apóstolo Paulo, o maior pregador do Evangelho de todos os tempos. Aquele cara que era catedrático, rico, que poderia ter sido ali um conselheiro dos fariseus, que poderia ter participado do Sinédrio, de uma família rica, construtora de tendas, falava alguns idiomas, mas quando se converteu a Cristo, perdeu tudo, materialmente falando, que tinha. E o final da vida dele foi numa prisão, em Roma, esperando sua condenação de morte, precisando de ajuda da igreja de Tessalônica, por exemplo. Porém, entretanto, escreveram uma carta que é chamada Carta da Alegria, que é Filipenses. Mas o apóstolo Paulo sofreu o que sofreu, e por isso ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, porque ele viveu na fartura e ele viveu na miséria, morreu numa prisão. Ou seja, o maior pregador de todos os tempos também sofreu angústia, sofreu perseguição, sofreu medo, pavor. Aqui eu já citei Elisa, aqui eu já citei Paulo. E eu quero chegar no personagem de hoje, tema da mensagem, que é outra pessoa muito importante também, não só na história bíblica, mas na história da humanidade, que é o rei Davi. E nós vamos ver, vou pedir minha irmã para no Salmo 27, colocar no Salmo 27, por gentileza, que é esse salmo fascinante, quando a gente chega em Davi. Davi também passou por aflições, passou por angústia, passou por medo, mas Davi tem um porém, Davi tem algo a mais. Quando ele escreve esse Salmo 27, esse Salmo 27 ele é muito interessante, porque ele parece que ele foi dividido em dois salmos. Muitos teólogos, muitos estudiosos da palavra achavam há pouco tempo que, na verdade, esse Salmo 23 era dois salmos diferentes, porque os 6 primeiros versículos, Davi está falando de confiança,
que confia em Deus, o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Mas do 7º versículo até o 14º, ele começa a falar de medo, começa a falar de clamor. E clamor é algo assim profundamente profundo, porque o clamor, no sentido bíblico, é aquela questão de como se tivesse uma criança, vamos supor. Pega a Laurinha, se ela tiver medo de algo, Laurinha não vai abrir um manual, fala, deixa eu ver como é que resolve a situação aqui, como é que eu não tenho medo disso aqui. A primeira coisa que ela vai fazer é correr para o braço da mãe, correr para o braço de quem cuida dela. Esse é o sentimento de clamor bíblico, é você literalmente correr para os braços do Pai. Então, quando fala que está clamando, você está correndo para os braços do Pai. E a segunda parte desse Salmo 27 é um clamor ferrenho do rei Davi. A primeira parte, confiança. A segunda parte é clamor. Então, esse salmo ele tem uma mescla de sentimentos, de confiança, de clamor, de medo, de fortaleza. E Davi bate no liquidificador todos esses sentimentos e nasce o Salmo 27, que é um salmo fascinante. Davi escreveu 73 salmos dos 150 que a gente tem na nossa Bíblia. 73. E esse 27 é um dos mais famosos, justamente por causa dessa mescla de sentimentos que o rei Davi tem. E aí eu peço os irmãos para abrir no Salmo 27, nós vamos ler esses 14 versículos aqui, eu vou ler rapidamente, para a gente entender o contexto histórico e prático desse salmo. Quem achou pode dizer amém? Amém. Quem não achou, diga escola bíblica dominical. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Entenda-se tabernáculo, porque na época de Davi ainda não tinha templo de Salomão. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Ele levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Perceberam que agora eu só estava falando de confiança, certo? Agora preste atenção na segunda parte. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responda-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio e não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Agora esse versículo fascinante. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo fascinante, salmo lindo. Os irmãos perceberam que aquela mescla, os 6 primeiros versículos, confiança, autoestima lá em cima, mas do 7º em diante começa o clamor, começa a súplica. Ele coloca diante de Deus, diante do altar de Deus, os medos e suas aflições.
Isso nos ensina uma verdade muito importante. A fé, ela não significa ausência de problemas, jamais. A fé, ela significa confiar em Deus em meio aos problemas. Muitas das vezes a gente pensa que quando a gente chega numa maturidade, num certo grau de maturidade de fé cristã, que os nossos problemas, eles podem simplesmente, magicamente desaparecer, sumir, porque agora você tem toda uma teologia, uma mentalidade forte, uma maturidade consumada, como o rei Davi, como vários profetas. Então você está livre de problemas, de tribulações, de aflições e tudo mais, medos, angústias. Não. Nós temos que entender que o próprio Jesus, lá no Novo Testamento, em João 16:33, ele diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci. Então, mesmo que nós, cristãos, alcancemos uma certa maturidade na fé, pode ser 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, não importa, nós estamos sujeitos a aflições, medos, pavores dessa vida neste planeta Terra. Não existe cristão Superman, não existe super-herói cristão. Todos passaremos por aflições, por angústias, por medos, por dúvidas. Todos nós passaremos, inclusive nosso próprio Mestre Jesus passou. Por isso que eu disse que ninguém da raça humana ficou livre dessas questões, nem mesmo nosso Mestre Jesus. Muito pelo contrário, no final, vou dizer que foi o que mais sofreu. Por isso que o rei Davi escreve esse salmo. O rei Davi, ele mostra que ao mesmo tempo que ele tem confiança em Deus, ele também sente medo, ele sente angústias, só que o diferencial de Davi é que ele derrama tudo isso no altar do Senhor. Quando ele fala sobre medo, inimigos e confiança em Deus, ele está descrevendo experiências reais. O Salmo 27, ele é lindo, mas o Salmo 27, ele não é um texto filosófico. Davi sentou lá no seu palácio, de boa, jogando PlayStation 5, e aí teve uma ideia: eu vou escrever um salmo. Está tudo bem, mas eu vou escrever aqui, para encorajar meus irmãos. Não! Davi escreveu esse salmo porque ele passou por todas essas questões que ele descreveu nesse Salmo 27. O rei Davi, antes mesmo de ser rei, ele já era perseguido pelo rei Saul. Davi ficou 10 anos, depois que Samuel foi lá, ungiu, falou: é esse aqui na casa de Jessé, fala: não é esse, não é esse, não é esse, é esse, é. Parece até uma brincadeira de criança, né? Chama ele lá então, está cuidando de ovelhas. Chamou lá o ruivo lá, jovem, e era Davi. Foi ungido rei. Esse aqui foi escolhido segundo o coração de Deus. Por que é o homem segundo o coração de Deus? Porque é o homem que Deus escolheu, segundo a vontade de Deus. Só que antes mesmo desse rei, ele já estava chamando a atenção do seu povo, com suas vitórias e tudo mais. E o rei Saul fica com os ciúmes, começa a perseguir. 10 anos que Davi tem que fugir para a caverna, fugir daqui, vir para lá, vai para cá. 10 anos fugindo antes de ser rei. E depois que ele é rei, aí acontece algo pior ainda, diante de tantas aflições, porque Davi enfrentou várias guerras. Davi tinha que todo dia dormir e acordar já pensando como é que ele ia vencer os moabitas, como é que ele ia vencer os filisteus, como é que ele ia vencer os amonitas e vários povos ali que circundavam ali
Jerusalém. Davi não tinha descanso. Até por isso que quando Davi quer construir ali um templo para Yahvé, para Deus, Deus fala: não, você não vai construir o templo. Mano, você está em guerra o tempo todo. Você constrói o templo hoje, amanhã ele é derrubado. Deixa ter paz aí no reino, deixa, calma. Né? Como diz o uso, viagem ninguém não, né? Calma, fica tranquilo. E aí Davi não pode ali construir o templo justamente porque ele vive em meio a guerras. E além dessas preocupações, e além desses medos, dessas aflições, viver sempre em guerra, perseguido ora pelo rei Saul, do seu próprio povo, ora perseguido pelos os povos de fora, ainda tem o pior. Davi tem um filho, Absalão. A Bíblia fala que é um rei bonitão, cabelo longo, todo bonitão. E Absalão está lá em Hebrom, caminhando pelas ruas de Hebrom, e ele escuta o povo reclamando disso, reclamando daquilo, e Absalão só fica assim: ó, pois é, se eu fosse juiz, se eu fosse rei, eu faria diferente. Se eu fosse rei, eu faria assim, assado. E vai colocando a cabeça de um, vai colocando a cabeça de outro. De repente ele conquista todo aquele povo para ele. E aí ele volta de Hebrom, vem para Jerusalém com um exército. Para ir contra quem? Os inimigos de Israel? Não, contra o próprio pai. E Davi escuta, Davi fica sabendo disso. O que Davi faz? Vai para a guerra? Não, ele sai de Jerusalém porque Davi não quer combater o próprio filho. Então, além das aflições que Davi teve, que era fugir do rei Saul, guerrear o tempo todo, Moabitas, Amonitas, Filisteus e por aí vai, e ele ainda tem que enfrentar uma coisa dessa, a rebelião do próprio filho. Aí ele fala para Joabe, que é o general dele: não, vocês podem até defender aqui o palácio, o reino e tudo mais, mas não mata meu filho não, deixa meu filho vivo. Aí eles vão para a guerra. Lá na floresta de Efraim acontece aquela guerra, tudo mais. E a Bíblia fala que Absalão, aquilo que o fazia ser um homem bonito, né? O cabelo longo dele, fala que o general Joabe o encontrou preso em galhos pelo cabelo. E o que Joabe fez? Respeitou Davi? Não. Joabe matou o filho de Davi. E Davi fica sabendo. Aí você pode pensar assim: então Davi ficou feliz, porque venceu a guerra, protegeu o reino, protegeu o palácio. Mas não, Davi ficou mais triste ainda, porque além de todas as aflições que Davi tinha, que era fugir do rei Saul, depois enfrentar guerras atrás de guerras, e agora a rebelião do filho, e ainda pedir para o filho não ser morto, o filho é morto. Então Davi, ele passa por tudo isso. Por isso ele escreve o Salmo 27, que apesar de todas as angústias, de todas as aflições que Davi passou em sua vida, ele tinha algo muito importante. Davi confiava no Senhor. Davi tinha plena confiança no Deus que ele servia. E aí, diante dessa introdução, como diz o pastor, a introdução é longa, mas a mensagem é curta. Eu pego 2 pontos de exemplo do rei Davi, que o rei Davi fez para vencer o medo pela fé. Davi tomou 2 atitudes fenomenais quando a gente entende esse salmo e quando a gente entende a própria história de vida de Davi. O primeiro ponto é que Davi reconheceu que as aflições são parte da nossa vida. Repito, as aflições são parte da nossa vida. Davi reconheceu isso. Do versículo 1 ao versículo 3, ele fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? E quando a gente pega essas aflições que Davi sofreu,
e que reconheceu que nós vamos passar por aflições. As aflições, as angústias, o medo farão parte e fazem parte da nossa vida. Claro que o contexto de Davi é um contexto, como eu já falei, de guerras, de traições, de perseguições. Só que nós podemos trazer todas essas questões ligadas à aflição, medo, pavor, angústia para os nossos dias. E aí nós vamos ter o quê? As aflições nossas do dia a dia, problemas financeiros, enfermidades. Quantas pessoas ficaram doentes, né? Só nesse inverno que começou? Quantas vezes a gente teve que orar para a cura de um, para a cura de outro? Vamos passar por isso, estamos sujeitos. Conflitos familiares, ansiedade, medo, decepções, perdas. Nós estamos sujeitos a tudo isso. E nós temos que fazer como o rei Davi fez. Davi reconheceu que as aflições fazem parte da nossa vida. Não tem como escapar. Enquanto estivermos aqui, neste planeta Terra, nós vamos passar por aflições, por medo, por angústias e até por pavores. Só que o problema não é passar por aflições. O problema não é passar, não é sentir medo. Como a gente estava falando lá na casa do Rony ontem no PG, né? De vez em quando dá aquela fraqueza, né? Confiança a gente tem 100%, mas de vez em quando bate aquela fraqueza, quando vem uma tribulação, quando vem um estado passageiro de coisa ruim, a gente começa, pô Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não é? A gente não tem mania de falar, por que isso está acontecendo? Meu Deus do céu. Mas saiba aqui dessa noite, vou dar uma dica para os irmãos. Ao invés de vocês perguntarem assim, por que isso está acontecendo? Pergunta assim, para ver se vai fazer diferença na vida de vocês. Depois vocês me falam. Ao invés de ser, pode ser também, por que isso está acontecendo? Mas na verdade é, quem está comigo enquanto eu estou passando isso? Muda a pergunta, por que isso está acontecendo? Para, quem está comigo enquanto eu estou passando isso? Porque tem um ditado popular, que virou até um clichê, né, de crente e tudo mais, que é, não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o problema que você tem um grande Deus. Então, a pergunta não é por que estou passando por isso. A pergunta certa é quem está comigo enquanto eu estou passando isso. Porque aí você vai ter ideia. Você tem consciência. Você já atingiu um grau de consciência porque você recebe informação, você processa ela e consegue armazenar. Então você tem a consciência, então você consegue fazer essa mentalidade, você consegue exercitar essa mentalidade. Por que estou passando por isso? Não. Quem está passando, quem está comigo enquanto eu estou passando isso? Aí você vai descobrir que Deus está com você enquanto você está passando o que está passando. Foi o que Davi fez. Davi confiou plenamente em Deus, ainda que tivesse súplicas, clamor, ainda que tivesse medo e pavor, ele jogou tudo no altar de Deus. Lembra de Jó? A história de Jó, que é bem famosa. O que Jó passou e como terminou? Às vezes a gente pode pensar o seguinte: não, Rodrigo, mas Jó falou que queria morrer. Mas tem uma diferença entre lamentar e blasfemar. Blasfemar nós não podemos, porque nós sabemos em quem temos crido e que em breve
Ele se levantará e mudará o rumo da nossa vida. Então nós nunca, jamais vamos blasfemar contra o caráter de Deus, duvidar do seu poder, duvidar do seu amor, da sua justiça, da sua misericórdia, jamais. Mas nós podemos, assim como Davi fez, e também como Jó fez, também como o profeta Elias fez, também como até Jesus fez, Jeremias também fez, e vários outros personagens, nós podemos lamentar. Lamentar é algo justo do ser humano. Você não entender o que está acontecendo, na nossa ignorância não sabemos o que está acontecendo, por que está acontecendo e para que está acontecendo aquele episódio. Mas eu tenho certeza que se eu perguntar a cada um de nós aqui, cada um de vocês aqui, você tem uma experiência que você já passou por uma dificuldade muito grande, um período de dificuldade muito grande, que na época você não entendia porque você estava passando, mas que tempos depois, você olhando para lá, você vê aquilo serviu para me fortalecer. Eu tenho certeza que todo mundo aqui pode levantar a mão se eu perguntasse. Essa é a questão. O problema não é passar por medo, não é sentir medo, passar por aflição. O problema ou o perigo é permitir que elas roubem a nossa confiança de Deus. Esse é o perigo, esse é o problema. E o que Davi fez, ele não deixou que esses problemas que ele tinha tirassem a confiança dele em Deus. Porque uma coisa, meus irmãos, nós temos que entender: o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Jamais. Não significa. Agora quer ver uma coisa? Quem aqui pode levantar a mão? Quem aqui já andou de avião? Já andou de avião? Olha, tanta gente que andou de avião aqui. Eu ainda vou quebrar o meu medo de altura e andar de avião um dia. Com a graça de Deus. Viu quantas pessoas andaram de avião? Agora quantas pessoas andaram de ônibus aqui? Aí sim! Agora todo mundo levantou a mão. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Para quem andou de avião aqui? Você conhecia o piloto do avião? A Rose conhecia. E o restante? Não? Não conhecia o piloto do avião. O motorista do ônibus. Vocês conheciam o motorista do ônibus? Em todos os motoristas de ônibus que já andou, você conhecia? Todos? Não, mas... Tá, então são todos. Então, geralmente, a gente não conhece os motoristas de ônibus que a gente pega e nem os pilotos de avião que a gente anda. Agora eu pergunto: quem andou de avião aqui? Você conseguiu descansar no avião, dormir, cochilar, sei lá, ficar tranquilo, comer? Conseguiu? Sim? Tranquilo? Ônibus também, vocês conseguiram cochilar? Dormir? Tranquilo? Pois é. Agora olha que interessante. Nós temos a capacidade de entrarmos num avião, de entrarmos num ônibus, sem conhecer o piloto do avião, sem conhecer o motorista do ônibus. E enquanto ele está dirigindo e pilotando, a gente consegue dormir, a gente consegue descansar e até cochilar. E a gente não conhece o piloto nem o motorista. Agora, por que quando chega uma aflição, uma situação difícil, a gente não consegue confiar naquilo que a gente conhece, que é Deus? Nós temos essa capacidade de confiar em quem a gente não conhece, mas às vezes duvidar daquele que a gente conhece. Eu dei um exemplo aqui lá, eu vou dar aqui de novo. Eu, Rony, nós já
passamos, acho que todos aqui já passamos por isso, todos nós estudamos, tivemos escola, lá alguém vai passar por isso daqui a pouco, a Ellen deve estar passando, vai! Que é na escola dia de prova. Botar uma bagunça nos dias anteriores. Vai. Botar uma bagunça nos dias anteriores, até começar. Quando começa a prova, dá aquele silêncio. Escuta um passarinho cantando. Inclusive o professor fica em silêncio também. Por quê? O aluno está fazendo prova. Enquanto o aluno está fazendo prova, até o professor fica em silêncio. E se você está fazendo prova, é para você ser aprovado. Como diz o irmão Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. É isso que nós devemos fazer. Quando tivermos em situação de provas, sabemos que nós vamos ser aprovados, porque nós sabemos em quem temos crido. Ele é o nosso Redentor, e em breve Ele se levantará e mudará o rumo da nossa vida. O irmão tem confiança plena em Deus? Amém? Amém? Então, se a gente tem confiança, a gente pode partir para o segundo ponto, que o que Davi fez quando ele passou por aflição, por medo e angústia. Davi clamou a Deus em meio às aflições. Então olha para a minha cara e fala assim: Rodrigo, mas isso é óbvio, né, velho? Se eu estou passando por dificuldade, eu vou orar, eu vou clamar. Parece óbvio, mas tem gente que não faz. Tem gente que não toma essa atitude. A primeira atitude é reconhecer que vamos passar por aflições, são parte da nossa vida. E quando passarmos por essas aflições, vamos clamar a Deus, vamos orar a Deus. A maturidade cristã, ela começa quando nós entendemos que as lutas não são sinais da ausência de Deus, mas elas são oportunidades para experimentar a sua presença, para a gente desfrutar da sua presença. Então, quando a gente estiver passando por um momento difícil, por uma aflição, por uma angústia, vamos pegar o apóstolo Paulo, né? Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Nós vamos clamar a Deus, nós vamos orar a Deus. Davi fala: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Davi, ele não enfrenta as aflições sozinho, ele ora. E muitas pessoas fazem o contrário. Parece óbvio. Você está triste, você ora. Você está alegre, você canta. Parece óbvio, mas muitas pessoas não fazem isso. Muitas pessoas ficam isoladas, se isolam. Parece gato, né? Gato faz isso quando está doente, se isola. Guardam suas dores, ou seja, fica tudo na mente dele, no coração, fica guardando aquelas dores. E o pior ainda, tenta resolver com a própria força. Não vai conseguir resolver com a própria força, irmão. Esquece, não vai. Nós dependemos plenamente do nosso Deus. E é nessas horas que nós devemos mostrar confiança em Deus. Porque quando a gente está passando por dificuldade, é a nossa oportunidade de demonstrarmos confiança em Deus. E quando a coisa estiver boa, a gente lembra de Deus também, porque é uma oportunidade de a gente estar mostrando fidelidade a Deus, gratidão a Deus. Como cantamos aqui, chuvas de bênçãos teremos. Terminamos cantando também que confiamos no Senhor.
Porque quando a gente entende que a gente vai passar por aflição, faz parte da nossa vida, e quando ela vem, a gente começa a orar, aí muda a situação. Como mudou da vida do rei Davi também. Davi ensina que o lugar da aflição é nos pés do Senhor. Não é em outro lugar. Não é na nossa força, na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa capacidade. Não. As aflições, o lugar delas é no pé do Senhor. Porque quando a gente ora, nós fortalecemos a nossa fé. A gente renova a esperança. A gente alinha o nosso coração com a vontade de Deus. E a gente lembra que nós não estamos sozinhos. E vale lembrar, nem sempre Deus muda imediatamente a situação. Mas sempre trabalha no coração daquele que clama a Ele. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Acho que algumas pessoas aqui talvez não escutaram ainda. Mas a minha mãe, ela faleceu de câncer. E a gente viu como é que o câncer destrói a pessoa. Eu nunca tinha visto, né, do câncer. Saber de câncer é uma coisa, né? Mas ver com os próprios olhos assim a destruição que o câncer faz na pessoa, primeira vez que eu tinha visto. E foi com a minha mãe. A ironia desse estilo, né? E a gente viu o quanto que ela ficou destruída. E ela faleceu. E a gente estava no velório da minha mãe. E aí chega um amigo meu, que muita gente diz, pô, mas um amigo desse não precisa de amigo, né? Não precisa de inimigo. Eu falei, não, mas eu entendi o ponto dele, eu entendi. Ele viu que eu estava um pouco forte, então talvez ele queria ver qual seria a minha reação diante daquilo, né? Aí ele chega para mim e fala, onde que estava seu Deus nessa hora? Sua mãe está ali no caixão. Eu olhei para ele, olhei bem com o pé dele, como o Thierry falando, olhei bem com o pé dele, assim, Deus está onde sempre esteve, no controle absoluto de todas as coisas. Não importa as circunstâncias, porque eu não olho por circunstâncias, não me guio por vista. Eu olho para o Senhor. Então, Deus pode mudar, Deus pode te ajudar, mas muitas vezes Ele não vai mudar a situação imediatamente. Mas ainda assim, nós confiamos plenamente nele. Plenamente nele. O rei Davi fala no Salmo 27, que nós lemos no último versículo, 14. Espere pelo Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. O Salmo termina com o chamado a perseverança. E aqui a perseverança na questão de confiar, não é ficar de braços cruzados, parado, não. É continuar confiando, é continuar orando, é continuar obedecendo, caminhando pela fé, porque as aflições, elas não têm a palavra final. Nenhuma aflição, nenhum momento difícil na nossa vida vai ter a palavra final. Aquilo é um estado passageiro. A única coisa que é eterna, que não muda, que é para sempre, é a fidelidade de Deus. Isso é para sempre. As aflições, passageiras, tudo passageiro, mas Deus é eterno. Por isso que eu coloquei lá, o medo é real, a fé é maior e Deus é suficiente. E aí eu termino essa minha pregação dando 2 dicas para os irmãos. Quando eu estou passando por uma aflição, quando eu estou passando por uma angústia, muita gente acha que eu sou frio. Você é frio, não tem sentimento. Você não chorou no velório de sua mãe. Você é doente. Pode pensar isso.
Mas não, isso é fortaleza. Porque sempre quando vem essas aflições, eu dou a dica para vocês fazerem esses 2 pontos aqui. Os irmãos já devem fazer, mas é sempre bom reforçar. Se os irmãos já fazem, continuem fazendo. Primeiro ponto é olhar para a cruz. Veio uma aflição, veio um momento de angústia, um estado terrível, ruim. Olhe para a cruz. Meus irmãos, as últimas 12 horas do nosso mestre, desde o Getsemane até o Gólgota, passando ali pelo Caifás, Pôncio Pilatos, Herodes, e volta para Pôncio Pilatos, é condenado injustamente. Quando ele começa a percorrer toda aquela via dolorosa, indo para o Gólgota, nosso mestre ele vai nu, despido de qualquer roupa, diante da multidão. E ele não vai simplesmente caminhando, ele vai carregando uma cruz que pesa quilos. E além de carregando a cruz, vai sendo debochado, vai sendo espancado, vai sendo humilhado por toda aquela multidão, principalmente pelos soldados romanos. E antes disso, nosso mestre teve sede, nosso mestre teve fome e apanhou muito. Eu não sei se os irmãos conhecem aquele chicote do Império Romano, chamado flagrum. 12 tiras de couro, e em cada tira na ponta, osso e ferro, chumbo. Então, quando você dá uma chicotada na pessoa, você crava na pele da pessoa e quando você puxa, solta tudo. E era 40 menos 1. 39 chibatadas dessas. Uma coroa de espinho, que o espinho era uns 10 a 13 centímetros, ficando na testa, sangrando, suor com sangue, fome, sede, ainda tem os cravos nas mãos, nos pés, e a posição que ele fica na cruz é justamente para provocar a sua morte por asfixia, porque a pessoa fica com dificuldade extrema de respirar, e Jesus tenta aguentar firme, tenta aguentar forte até onde ele pode. E quando ele fala que teve sede, dão o que a Bíblia chama de vinagre, né? Mas eu não vou falar para os irmãos aqui o que é plenamente, para não escandalizar mais os irmãos, de onde que vem. E ele é humilhado desse jeito e morre. Então, quando eu olho na cruz, eu enxergo uma coisa: eu posso estar passando por qualquer dificuldade, nenhuma delas vai chegar nos pés da dificuldade que meu mestre passou. Glória a Deus. Eu preciso ser forte, eu preciso confiar plenamente que assim como Deus estava com Cristo, Deus também vai estar comigo, vai estar com você. Então, quando eu olho para a cruz, eu enxergo: eu não estou passando nada que chegue aos pés do que o meu mestre passou. E ele passou por mim, ele passou por você, passou por toda a humanidade. E o segundo ponto: eu olho para a Nova Jerusalém. Rodrigo, a Nova Jerusalém. Por que eu olho para a Nova Jerusalém? Porque quando Cristo passou por isso, aconteceu algo fascinante. Depois de 3 dias, ele ressuscitou dentre os mortos. Primeiro inimigo a ser derrotado, a morte, ali na sua ressurreição. E esse mesmo Deus foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória à destra de Deus Pai. Ele prometeu uma coisa: eu vou, mas eu voltarei para buscar todos vocês, porque eu vou fazer morada
O apóstolo Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou, subiu no coração do homem. A gente não tem ciência do tanto que Deus tem preparado para nós. Só que o apóstolo João vai lá e estraga a surpresa do apóstolo Paulo, porque em Apocalipse ele descreve lá a Nova Jerusalém, como ela é. 2.200 quilômetros de altura, largura e profundidade, um quadradão enorme, ruas de ouro, mar de cristal, as portas são de pérolas, um mar diante do trono de Deus. Agora, claro que lá nós vamos ter os apóstolos, nós vamos ter todos os nossos parentes, claro que foram salvos em Cristo Jesus. Nós vamos nos encontrar lá para um grande banquete, né? Conversar uns com os outros, uma comunhão, uma coinonia abençoada. E a gente tem um bônus, né? Que eu sempre gosto de brincar com bônus. Vocês vão poder conversar com Adão, gente. Sabe? Quem tem ainda quero ver Adão, você vai poder conversar com ele. O Adão chega aí. Só um minutinho. Just a minute, please. É melhor não, né? Mas esquece isso tudo. Nós, na Nova Jerusalém, tirando essas coisas materiais, vai ver Pedro, João, Tiago, nós vamos ver Jesus face a face. Com os furos nas mãos, a gente vai poder pegar e falar: pô, Jesus, mas você estava doidão na época de fazer isso por mim, né? Então, vai poder conversar com ele, agradecer pessoalmente, vai ver como é que ele é, para se ficar olhando assim, como aqueles gatos com fome olham para a gente assim, com olhos esbugalhados. Vai ver a glória de Deus, a Shekinah. O próprio Deus ilumina a Nova Jerusalém, não precisa de sol, não vai ter mais mar. E outra coisa que Apocalipse diz: lá não vai ter mais morte, não vai ter mais choro, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais pecado, não vai ter nada de ruim lá dentro. Nós estaremos eternamente com o nosso Mestre Jesus. Então, quando vierem as aflições, lembre desses dois pontos. Olhe para a cruz, depois olhe para a Nova Jerusalém, que eu tenho certeza que isso vai fortalecer o coração de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria terminar